Continuamos com o método, a partir da pergunta de número 14 agora, então. Tu as un animal de compagnie? Você tem um animal de estimação? Animal de estimação, animal de compagnie. Lembra que o G, N tem som de NH. A gente viu isso aí na primeira aula. Avez-vous un animal de compagnie? Né, você tem um animal de estimação? Ou então posso perguntar da seguinte forma: Tu as des animaux de compagnie? Né? Aqui animaux agora no plural, se animais de estimação. Avez-vous des animaux de compagnie? E aqui a gente está vendo com a inversão. Opa, desculpa. Aqui com a inversão. E aqui sem a inversão. Poderia fazer a inversão falando as-tu des animaux de compagnie? Perdão, nesse caso aqui, des animaux de compagnie ou des animaux de compagnie. Ok? Então é assim que se pergunta se alguém tem animal de estimação, um pet, em francês. E aí alguns padrões de resposta para a gente entender como conversa, né? As crianças elas têm exposição a esses padrões o tempo inteiro, porque são bombardeadas pela língua enquanto estão aprendendo. Nós não temos exposição a esse tipo de vocabulário específico, perguntas e respostas normalmente. Você não sabe perguntar e também não sabe responder, a maioria das vezes. E aí o que eu trago aqui é realmente isso, a gente traz e foca no que é realmente interessante e interessante aprender para se falar. Bom, continuando. Non, je n'en ai pas. Esse on aqui, ele é como se fosse o it do inglês. Então tá falando o que foi dito antes. No caso, animais de estimação. Non, je n'en ai pas. Oui, j'ai un chat et deux chiens. J'ai seulement un lapin. Então aqui, chat é gato, chien, cachorros, nesse caso porque tem um S. Lapin, coelho. J'en ai quatre. Eu tenho quatro. Un chat, deux chiennes et un hamster. Aqui, hamster, porque o H ele não tem pronúncia, ele não é pronunciado, na verdade. J'ai une tortue et un cheval. Tem uma tartaruga e um cavalo. Ok, dando sequência então. Combien de langues tu parles? Combien de langues parlez-vous? Poderia fazer a inversão aqui, Thales? Sim, você poderia fazer a inversão. Mas nesse caso eu não fiz, né? Combien de langues vous parlez, né? Nesse caso. Então tá. Alguns exemplos. Vamos entender aqui. Je parle juste une langue, né? No caso aqui, je parle seulement une langue. Ou je suis monolangue, ok? Para dizer que você é monolingue, você fala só uma língua. Je parle deux langues. Je connais deux langues e je suis bilingue. Aqui eu conheço também uma maneira de dizer, eu sei, né? Eu sei, eu conheço, né? Posso traduzir como eu falo, é a mesma ideia, ok? Je parle trois langues, eu falo três idiomas. Je connais trois langues e je suis trilingue. Je parle quatre langues, je sais parler quatre langues e je suis polyglotte. Aqui, je sais, agora eu mudei. Je sais parler, eu sei falar quatro línguas. Então, vamos vendo vários padrões aqui, ó. Eu sei falar, eu falo, aqui, eu conheço, que no caso eu sei também, pode ser traduzido, eu falo. Depois, je parle six langues. Je parle six langues, je sais parler six langues e je suis hyper polyglotte. Eu tô na frente, né? Se eu fazer assim, pronto, você tá vendo aí melhor. Se eu ir pra cá, hiper poliglota, ok? Bom, aqui são só padrões, né? A gente só está entendendo maneiras de se falar e de responder, ok? Logo, logo eu vou passar para vocês uma técnica de conversação, uma coisa que é interessante para você usar na conversação também. Vamos ver mais essa pergunta aqui. Quelle langue tu parles? Quelle langue vous parlez? Né? Tu parles quelle langue? Vous parlez quelle langue? Quelles sont les langues que tu parles? Quelles sont les langues que vous parlez? Então, alguns padrões. Je parle portugais. Je parle seulement portugais ou je parle seulement le portugais. Je connais le portugais. Je parle portugais et j'apprends l'anglais. Je parle portugais et anglais. Je parle portugais et un petit peu d'anglais. Je connais quelques phrases en italien.
Je parle portugais, espagnol et j'apprends l'anglais. J'apprends le français. J'étudie l'espagnol. J'étudiais l'espanhol à l'école, mais je ne parle pas très bien. Aqui, galera, eu estudei, j'étudie l'espagnol à l'école, mais je ne parle pas très bien. Ok. J'apprends l'allemand. Mais algum padrão? Sim, aqui. Les mois prochains, je vais prendre des cours de chinois et de japonais à l'université. En plus du portugais, je connais l'italien et je prends des leçons d'anglais en ligne. En ligne et online. Je parle portugais, anglais et russe couramment. Et j'apprends la langue des signes brasilienne. Língua de sinais brasileiras, couramment e fluentemente, Japão. Estou aprendendo aqui algumas línguas, né? Então, português, espanhol, anglais, francês, italiano, alemão, russo, chinois, japonês, coreano, árabe, turco e langue de signes, né? Língua de sinais. Ok. Bom, eu tenho uma coisa interessante aqui para ensinar para vocês usarem na conversação, tá? Então, aqui é o documento, espero que você esteja preenchendo o seu documento pessoal aí de apresentação, tá? Que você pode encontrar aqui para fazer o download na plataforma. Então, aqui a pergunta, tu as ou tá un animal de compagnie? A pessoa respondeu aqui, né? Eu escrevi, por exemplo, oui, j'ai un chat et deux chiens. Né? Eu tenho um gato e dois cachorros, né? Como é um dos exemplos ali no método, ok? E aqui deixei a tradução também para ficar bonitinho, para me lembrar, enfim, é o meu documento aí, eu decidi deixar dessa forma. Perfeito. E o legal para a gente dar continuidade na conversa, você está vendo isso aqui, ó, né, que eu adicionei. É o et toi. E também tem o et vous, né, se a gente estiver falando mais formalmente. O que é isso, né? É para dar sequência. A pessoa me pergunta, você tem um animal de estimação? Você fala, sim, não sei o que, respondo. E depois, et toi? E você? Para dar sequência à conversa, ou seja, não parar ali, a gente continuar conversando, continuar trocando ideia e que a conversa siga, né? Então, não fale só de mim, eu quero ouvir de você também. Então, isso é muito, muito legal, muito importante se você perguntar, né? E você? E aí, o que você faz, né? Então, et toi? Et vous, né? E você, né? Ou e tu, se quiser traduzir o toi como tu, pode ser também. E tu, ok? Então, sempre dando sequência e continuidade ao discurso. Aqui, uma outra pergunta. Combien de langues tu parles, né? Quantas línguas você fala? Eu respondi assim. Je suis bilingue, je parle deux langues. Et toi? Né? E o mais legal é que a gente pode fazer essa combinação do et toi ou do et vous. A gente pode fazer assim, ó. Et toi? Combien de langues tu parles? Né? Então, eu perguntei e você? E refiz a mesma pergunta que a pessoa me fez. Então, eu fiz assim, et toi? Combien de langues tu parles? Né? Depois de ter respondido a pergunta, entendi padrões, entendi como pergunta, entendi tudo mais. Respondi a pergunta, como está aqui. Perguntei, e você? E refiz a pergunta, né? Não? Je suis bilingue, je parle deux langues. Et toi? Combien de langues tu parles? Hein? Ou poderia ser, et vous? Combien de langues parlez-vous? E eu faço a pergunta para outra pessoa, dou continuidade na conversa e fica uma coisa interessante, né? Então, o último exemplo aqui, a gente tem, é só para você entender esse exemplo aqui, que é o et toi, né? Então, posso responder aqui, a pessoa me fez a pergunta, por exemplo, essa, quelle langue tu parles? Eu respondo, je parle portugais, anglais et j'apprends français, né? J'apprends le français, vou botar assim. Et j'apprends le français. Assim, melhor, ok. Je parle portugais, anglais, j'apprends le français. Je parle portugais, anglais, j'apprends le français. Ok, ça va. Et toi? Tu parles quelle langue? Né? Fiz desse jeito a pergunta, mas poderia fazer de qualquer um desses outros jeitos aqui que eu quisesse. Ok? Ou simplesmente eu poderia dizer et toi? Né? Depois de ter respondido a pergunta. Ou et vous, se eu estiver sendo formal. Enfim.
Finalizamos então essa aula com uma parte aí de perguntas e respostas, focado na conversação, usando a minha metodologia de aprendizagem e foco na fala. E a gente viu também como dar continuidade a essa conversa usando o et toi e o et vous, podendo ser seguido aí de pergunta, né, repetindo a pergunta ou criando uma outra. Finalizamos então esta aula.